me desenvolvendo infinito. Então, vamos dar uma olhada nesse conceito inicial aqui. Ele vem colocando assim, olha, conforme sabemos, a expressão x tende ao infinito, significa que x assume valores mais superiores a qualquer número real, e x tendendo a menos infinito, x tende para menos infinito, valores negativos, né? Valores menores também. Significa que x assume valores que qualquer número real. Então, se o infinito tiver o mais in, são valores superiores. Se o infinito tiver menos, são valores menores, ok? Esse gráfico aqui é um gráfico da função 1 sobre x, tá? O que a gente pode ver nesse gráfico aqui, ó? Aqui eu tenho o eixo x, na vertical eu tenho o eixo y. Toda vez que a gente fala de função, a nossa variável independente é o x. A variável dependente é o y. Por quê? Porque qualquer valor que eu der para x, eu vou encontrar um valor para y aqui. Então, qualquer valor que eu der para x, eu vou encontrar um valor para y. Mas essa função aqui, ela tem uma particularidade, olha. Esse lado direito aqui, quanto maior é o valor de x, mais esse gráfico está se aproximando do eixo de x. Só que ele vai se aproximar do eixo de x sem tocar em x. Então, ó, os valores de y eles vão diminuindo aqui. Para cada valor que eu der para x, eu estou encontrando valores cada vez menores para y. Deu para entender? Então, olha, o valor do x está tendendo para o infinito, está vindo para a direita, valores maiores do que os valores iniciais de x, e os valores de y eles vão diminuindo. E se eu, por exemplo, dou valores mais próximos a zero aqui, o valor de y ele aumenta, ok? Está inversamente proporcional aí. Nesse caso, quanto maior o valor de x, menor o valor de y. Quanto menor o valor de x, maior o valor de y. Ok? Então, toda vez que se falar de infinito, são valores grandes, superiores, né? Da ideia de números muito grandes. Tá? Então, vamos ver aqui uns exemplos. Ó. Limite da função 1 sobre x quando o x tende para o infinito. Ele vai ser zero. Por que zero? Quer dizer, qual é o valor que o y vai tender? Se o x está tendendo para o infinito, o valor do y vai diminuir e tender para zero aqui, no centro do sistema. Tá? Agora, se o limite de 1 sobre x, com x tendendo a menos infinito, também vai ser zero. Menos infinito é para a esquerda aqui, ó. Quanto menor o valor de x, mais próximo do zero o y vai estar. Certo? Então, a gente não pode esquecer aqui que eu tenho valores correspondentes a x e a y. Certo? Qualquer ponto desse gráfico aqui, ele tem um valor para x e para y. Então, quanto menor, quanto mais para a esquerda for o valor de x, mais próximo de zero também vai estar. Tá? Aí agora aqui o seguinte, limite de 1 sobre x quando x tende a zero. Ó, se o x tender a zero, quer dizer, se aproximar de zero, o y vai para o infinito. Tá vendo? Quanto menor o valor do x aqui, mais próximo do zero, mais para o infinito o y vai. Limite de 1 sobre x quando x tende a zero pela esquerda. Vai ser mais infinito. Ok? Então, x tendendo à esquerda, mais infinito. Agora vamos ver o seguinte. Vamos ver o limite de uma função polinomial para x tendendo a mais ou menos infinito. E o que nós vamos ter que fazer? Ora, se o meu x vai tender para o infinito, seja ele mais ou menos infinito, eu não preciso, o que essa função polinomial está me dizendo aqui é o seguinte, eu não preciso substituir
ou tentar compreender toda a função polinomial. Eu vou compreender aqui apenas o x com o maior expoente, certo? Da mesma forma, se eu tiver uma fração, eu vou pegar o x com o maior expoente no numerador e o x com menor expoente com maior expoente no denominador. E aí eu vou calcular o limite dessa fração, ok? Ao invés de calcular na fração toda, vamos fazer só na fração. Então, olha o seguinte, esse primeiro exemplo aqui, ó, limite de 2x² mais x menos 3, com x tendendo ao infinito. Ao invés de eu trabalhar com esses três termos, eu vou trabalhar só com o primeiro, porque vai ser a mesma coisa. Certo? Toda vez que eu tiver um x com uma potência, a gente vai ver depois da propriedade, o resultado desse limite aqui vai ser o infinito. Ok? Agora, aqui no exemplo 2, a mesma coisa. Eu tenho 4 termos dentro do parênteses. Mas eu não preciso trabalhar com os 4. Eu vou pegar apenas o x com o maior expoente. E se eu tenho 3 vezes x ao cubo, e o meu x aqui, ele está tendendo a mais, aqui é menos infinito, né? Ficou faltando consertar aqui. A menos infinito, o resultado vai ser menos infinito. Agora, esse exemplo 3 já é o da fração. Então, olha, eu tenho 3 termos no meu numerador e tenho 3 termos no meu denominador. Eu peguei o maior expoente, que é o x4, e peguei o maior expoente, que é o x3 no denominador. Simplifiquei essa fração aqui, porque eu tenho x4 no numerador e x3 no denominador, eu posso simplificar para 2x. E se ele está tendendo para o infinito, o resultado é infinito. Tá? Então, a gente depois vai botar as propriedadezinhas ali para a gente também dar uma decoradinha nisso aí. Agora, esse exemplo 4, por exemplo, ele tem o maior expoente é o x3 no numerador, botei aqui. O maior expoente do denominador é o x4. E aí, simplificando o x3 por x4, o x está no denominador, tá vendo? E se o x tende para o infinito e o seu x está no denominador, o resultado aqui, esse limite, vai ser igual a zero. Agora, o tópico 5, ele já fala de alguma coisa aqui interessante também. Quanto maior for o seu denominador, mais próximo de zero é a solução. Esse x tendendo ao infinito significa que você vai substituir o x por valores muito grandes. Então, toda vez que você tem uma divisão por valores muito grandes, o resultado vai ser sempre zero. Quer ver? Olha, deixa eu pegar aqui. Eu sempre dou esse exemplozinho aqui para o pessoal poder entender. Legal, quer ver? Ó, eu vou aumentar o meu denominador aqui. O denominador é 10, o segundo vai ser 100, o terceiro vai ser 1000 e o quarto vai ser 10.000. Tá vendo? O denominador está aumentando. Agora, o resultado, ele vai se aproximar de quanto? Ó, 1 sobre 10 é 1/10, dá 0,1. 1 sobre 100 é 1/100. 1/100 é 0,01. Esse terceiro aqui é 1 milésimo, é 0,001. O último, 1/10 de milésimo, é 0,0001. Então, quanto maior o meu denominador, está dando para ver aqui que o resultado está se aproximando de zero? Tá legal? Então, é aquilo ali que ele estava falando. Então, toda vez que o seu denominador tender para um valor muito grande, o resultado vai ser, o limite dessa função vai ser zero. Qualquer que seja o seu numerador, se ele tiver só x no denominador, é sempre zero. Então, qualquer que seja o seu numerador, o denominador embaixo vai ser sempre um número muito grande.
Então, o limite, quer dizer, a tendência dele vai ser sempre ser zero. Agora, esse aqui de cima, o 2 vezes x, é o contrário. Porque, ó, tá assim, 2 vezes x. E se o x tende a um valor muito grande, ele vai para o infinito. Se o x for 1 milhão, 2 vezes 1 milhão. Se o x for 100 milhões, 2 vezes 100 milhões. Quer dizer, o resultado tende a valores muito grandes também. Então, quer dizer, tende para o infinito. Tá legal? Então, agora aqui esse número 5, ó, ele tem aqui o maior expoente do 5 é o x4, o maior expoente do denominador é x4 também. E aí você pode cancelar o x4 do numerador com o x4 do denominador. Sobra a fração 4/3. Ó, observem que essa fração 4/3, ela não tem x, nem no numerador e nem no denominador. Significa que ela é uma constante. Toda vez que eu só tiver um valor numérico, o que eu tenho é uma função constante. E o limite da função constante, qualquer que seja a tendência do x, é a própria constante. Certo? Então, limite de 4/3 quando x tende a mais infinito, 4/3. Limite de 17 quando x tende ao infinito, vai ser 17. Legal? Então, qualquer que seja o valor numérico, o x tendendo ao infinito ou qualquer valor, o resultado é o próprio valor numérico. Tá legal? Muito bem. Eu vou colocar agora aquela das propriedades para a gente poder conversar sobre ela em relação ao infinito. Essa letra E, ela coloca o limite de k elevado a x, o x tendendo ao infinito, o resultado do infinito. Esse k, ele pertence ao conjunto de números reais. Quer dizer, o k é um valor numérico, a potência dele é uma variável, que é o x, que está tendendo ao infinito. Então, qualquer que seja esse valor do k, no exemplo aqui, eu coloquei 2 elevado a x, com x tendendo ao infinito, é infinito. Mas se eu tivesse colocado 7 elevado a x, com x tendendo ao infinito, era infinito do mesmo jeito. Tá? Então, qualquer que seja o valor do k, se o x estiver no expoente, certo? O resultado vai ser infinito. Agora aqui, olha, a letra F. Nós temos o k também elevado a x. Tá? Aqui eu coloquei o k igual a 2. Mas se o k fosse 7, 15, 19, o resultado seria infinito do mesmo jeito. O x está tendendo para o infinito. O x está tendendo para um muito grande. Então, o resultado é um valor muito grande também. Tá? E nesse caso aqui, olha, da letra F, ele está indo para menos infinito. Menos infinito são valores muito menores, muito pequenos. Então, vai ser zero. Então, olha a diferença. Ó. Se for mais infinito, o resultado é mais infinito. Se for menos infinito, o resultado é zero. Tá? Qualquer que seja o k. Se for menos infinito, o resultado é zero. Muito bem. Esse número, essa letra G é parecida com o exemplo que a gente tinha dado lá do 5x, do 2x. O k novamente é um valor numérico, que aqui ele está multiplicando a variável x. Então, já que o x está tendendo para o infinito, o resultado vai ser infinito. Então, olha esse exemplo aqui. Limite de 5 vezes x, com x tendendo ao infinito. O resultado, infinito. E aí, lembrando que esse x é um valor, a ideia do infinito são valores muito grandes. Então, se eu multiplico 5 por valores muito grandes, os resultados serão valores muito grandes. Então, eles tendem, o limite será o infinito. Tá bom? Então, essa letra G, ela já faz aqui uma observação quando for o resultado aqui vai ser mais infinito ou menos infinito. Tá legal? Mas a tendência do x aqui, olha, o x está tendendo a menos infinito. Aqui está k vezes x.
Se esse K for um valor menor do que zero, for negativo, o resultado vai ser mais infinito. Se esse K for um valor positivo, maior que zero, o resultado vai ser menos infinito. Então, nesse caso aqui, ó, x tendendo a menos infinito, então o limite 9 vezes x. 9 é maior do que zero, é positivo. Então, o resultado, menos infinito. Menos 7 é um valor menor do que zero. Se menos 7 é menor que zero, o resultado é mais infinito.